Nós vamos fazer hoje um exercício de cálculo de área de uma poligonal. Então, está aí anunciado, né? Um profissional de topografia realizou um levantamento topográfico planimétrico de uma propriedade rural, utilizando o método de caminhamento, obtendo os dados constantes na planilha a seguir. Então, nós utilizamos a mesma planilha que nós preenchemos da aula anterior. Está aqui os dados, os pontos topográficos, os ângulos horizontais internos, os alinhamentos, os fios estadimétricos, o ângulo vertical zenital e, na última coluna, a distância horizontal de cada alinhamento, né? Isso foi calculado anteriormente. A partir dos dados da planilha, realizou-se o desenho da poligonal abaixo. Pronto. Então, aqui está também o desenho da poligonal que nós fizemos a partir daquela planilha preenchida. O que nós queremos agora é calcular a área dessa poligonal. Então, essa poligonal representa uma propriedade rural, hipotética, né? Que foi medida. Então, o proprietário contratou o serviço de um topógrafo, de um técnico, de um profissional, e esse profissional obteve esses dados e essa planta, né? Um esboço, né? De uma planta topográfica, né? Com esses dados, ele precisa agora calcular a área dessa poligonal. Então, como é que nós fazemos, né? Então, com esses dados, calcule a área da poligonal utilizando a técnica de triangulação. Essa triangulação ela é muito simples, na verdade. Ela consiste em dividir a poligonal topográfica em triângulos menores. E aí calcular a área de cada triângulo. Certo? Então, eu peguei aqui a poligonal e dividi ao meio. Com essa linha vermelha, dividi em dois triângulos. Certo? Então, vamos calcular a área de cada triângulo. Só que, para calcular essa área, o primeiro passo é calcular um lado que está faltando, né? Porque eu não tenho esse comprimento, né? Vou voltar aqui no desenho. Então, essa linha vermelha, ela representa um dos lados, o lado dos triângulos, né? Um lado comum aos dois triângulos. Então, eu tenho o comprimento de dois lados, falta o comprimento desse terceiro lado, que é essa linha, esse traço que nós passamos aí. Então, vamos calcular esse comprimento aí. Para isso, nós vamos usar a lei dos cossenos, que está aqui abaixo. Então, o lado AB é o lado que eu quero determinar. Então, AB ao quadrado igual ao lado AC ao quadrado mais o lado BC ao quadrado menos 2 vezes, eu repito, né, AC vezes BC, vezes cosseno do ângulo. Então, tem aqui um triângulo para servir de modelo. Então, está aqui o lado AB, que é o lado que eu quero encontrar, né? E eu tenho os outros lados, BC e CA, e AC, né? E aqui eu tenho o ângulo interno. Na fórmula, o ângulo deve corresponder ao lado oposto, tem que estar oposto ao lado que eu quero calcular. Então, é isso, né? Então, se eu quero calcular esse lado AB, eu vou utilizar o ângulo que está do lado oposto a ele. Certo? Eu tenho que ter esse dado desse ângulo. Então, na poligonal, está aí, né? O lado que eu preciso calcular, está aqui indicado com essa seta amarela, e o ângulo que eu vou utilizar para realizar o cálculo também está aqui, né, indicado. 80 graus, 30 minutos, 12 segundos.
Então, vamos para o cálculo, né? Então, eu vou substituir nessa fórmula dos cossenos os dados que estão na poligonal. Então, eu substituí e encontrei isso aqui. Então, P1, P3 corresponde ao lado que eu quero encontrar o valor, ao quadrado, né? Igual a P3, P0, que é o lado que eu conheço, e P0, P1, que é também outro lado que eu conheço, menos 2 vezes. Aí repete os dois lados, os dois alinhamentos, né? Vezes cosseno do ângulo. Aqui eu coloquei os valores. Então, substituir P3, P0. Vamos ver lá na poligonal, onde é que está P3, P0. Está aqui, né? P3, P0. Mede 153,32. E P0, P1 mede 134. Então, substituir aqui os valores, né? P3, P0, 153,32 ao quadrado, mais P0, P1, 134 também ao quadrado, menos 2 vezes. Repete os dois valores dos dois alinhamentos, vezes cosseno do ângulo. 80 graus, 30 minutos, 12 segundos. Então, efetuei a equação, encontrei esse valor. Não esquecer que, do que nós já falamos anteriormente, né? Duas casas decimais, decímetro e centímetro. A unidade de medida, metros. E não esquecer que aqui estava quadrado, certo? Então, temos que tirar a raiz quadrada, tá? Então, eu tirei a raiz quadrada e encontrei esse valor. Não esqueça da raiz quadrada. Oi? Pronto, aí eu substituí aqui, coloquei na poligonal, no desenho, o valor que nós encontramos, 186,24, que é esse alinhamento aqui, P1, P3 aqui. Então, vamos seguir, né? Vamos para o segundo passo, que ainda é o triângulo 1. Agora eu quero calcular a área. Para isso, eu vou usar a fórmula do semiperímetro. Semiperímetro. Essa fórmula tem duas partes. Aqui eu tenho a área do triângulo igual a raiz quadrada do semiperímetro, SP, vezes semiperímetro menos um lado do triângulo, vezes semiperímetro menos o outro lado do triângulo, e vezes semiperímetro e o terceiro lado. Então, AB, BC e CA corresponde aos lados do triângulo. Só que primeiro eu tenho que calcular esse semiperímetro aqui. Então, tem uma fórmula aqui para calcular o semiperímetro, né? Que são a soma dos três lados dividido por 2, né? Então, primeiro eu calculo o semiperímetro, depois eu passo para a área. Então, aqui, vamos primeiro calcular o semiperímetro. Então, eu tenho aqui a fórmula que nós falamos e vou substituir o lado pelos alinhamentos que constam na poligonal. Então, a B corresponde a qual alinhamento? P1, P3. BC corresponde a qual? P3, P0. E o lado CA corresponde a P0, P1. E aqui embaixo, dividido por 2, né? E aqui embaixo, na terceira parte, vamos colocar os valores. Então, de cada alinhamento, eu coloquei aqui o valor correspondente, efetuei e encontrei o semiperímetro 236,78 metros. Esse valor nós vamos usar na fórmula para calcular a área, para encontrar a área. Que é essa parte aqui. Ficou um pouco desconfigurado, tá? Mas dá para entender, né? Então, nós temos aqui, vamos para o cálculo da área do triângulo. Área do triângulo, né? Eu tenho raiz quadrada do semiperímetro, SP semiperímetro, vezes semiperímetro menos AB, vezes semiperímetro menos BC, vezes semiperímetro menos CA. Eu substituí aqui AB, de novo, né?
pelo alinhamento correspondente. Então, AB é P1, P3, BC é P3, P0, CA é P0, P1. Substituí na fórmula e coloquei os valores. Então, semiperímetro nós calculamos aqui, né? Está aqui, ó, 236,78. Eu coloquei aqui os valores do semiperímetro, repeti aqui, né? E coloquei os valores dos alinhamentos. Então, P1, P3 tem um valor, P3, P0 tem outro. Como ficou muito grande, continua aqui embaixo, tá? E aqui deu um afastamento aqui que não era para ter esse afastamento aqui, certo? Desconfigurou um pouco, né? Então, você executando essa fórmula, não esqueça da raiz quadrada, encontrei a área do triângulo 1, 10.131,73 metros quadrados. Aí, de novo, não esquecer do metro quadrado, porque nós estamos nos referindo à área. Então, unidade de área, a que nós estamos usando é metro quadrado. Eu poderia aí solicitar que transformasse para hectare, mas eu não vou colocar, talvez eu coloque lá na tarefa, né? Mas vocês sabem como transformar para hectare, né? Divide por 10.000 e acha hectare, né? Mas seria no final. O triângulo 2, aí exercício para casa. Aí vocês vão calcular a área do triângulo 2 e vão somar e contar a área total da poligonal. Então, vai somar o triângulo 1 com o triângulo 2 e contar a área total.